É por isso que janeiro tem como definição o janeiro branco, porque é o ano que está começando, é a página em branco, né, que você também vai estar criando aí para sua vida durante esse ano. A gente está recebendo aqui nos estúdios a Silma de Oliveira, ela que é psicóloga, justamente para falar sobre a importância dessa campanha e principalmente as bases, né, em que ela ocorre. Silma, todo ano quando a gente fala do janeiro branco, a gente sempre leva em conta os dados que têm sido divulgados a respeito sobre o aumento de pessoas que necessitam de atendimento, obviamente, por conta da sua saúde mental. Isso havia sido previsto no período da pandemia por muitos especialistas, porque a gente já vive uma realidade de muito uso de telas, mas se acentuou naquele período ali tão triste, né, das nossas vidas, e cujos reflexos estão estourando a partir de agora. Então, mais do que nunca, falar de saúde mental é necessário, né? Muito bom dia. Bom dia a todos. Um feliz ano novo. Feliz né? ano para novo, os exatamente. Ouvintes, para Sua nós. primeira entrevistada de 2026. Opa! Está começando então, a escrever uma nova história. Exatamente. Então começamos bem falando sobre Janeiro Branco, sobre saúde mental. Seja bem-vinda. Tema tão importante, né? Historicamente muito importante. A saúde mental é ela que vai conduzir todas as nossas ações, atitudes e atividades também durante todo o ano. Então, por que Janeiro Branco, né? Porque essa campanha, ela começou lá em 2014 como referência em janeiro para que as pessoas, no início do ano, comecem a pensar sobre a sua saúde mental durante todos aqueles 365 dias. Então, a exemplo de Outubro Rosa e de outros meses, surgiu essa ideia lá em Uberlândia, Minas Gerais, através de um colega psicólogo chamado Leonardo Abraão, e que ele viu a necessidade das pessoas, de todos nós, cuidarmos da nossa saúde mental. As pessoas aqui em Maceió, agora tem uma moda de alguns anos para cá, cuidam muito da saúde física, né? Quando sentem uma dor, ou então quando estão acima do peso, e esquecem de cuidar da sua saúde mental. Que é o mais complicado e é o que vai determinar, inclusive, o próprio bom funcionamento do corpo de um modo geral. Quando o seu colega psicólogo lá, em 2014, previu e lutou pela necessidade de um janeiro branco, já era possível perceber um aumento das pessoas por procura ou exatamente para tratamento ligados à saúde mental. Por que teve essa virada de chave? Em que momento a gente percebe que as pessoas de alguma forma estavam adoecendo mais? Na verdade, cuidar da saúde mental é algo que para nós psicólogos é algo desde sempre, né? Então, não precisava nem ter campanha, já era para ter. Exatamente. A campanha já vem para dar aquela força, né? Para dar aquela força. Então, na verdade, essa campanha, como você bem falou, de alguns anos para cá, ela ganhou uma força tal, principalmente pós-pandemia, né? Que ela se transformou, na verdade, em um grande movimento nacional. Então, tanto nacional como internacional, estamos chegando também a outros países. Então, foi criado esse grande movimento que nós vamos estar, a partir de amanhã, dia 3 de janeiro, né, vai ser esse grande boom no país, onde nós vamos estar iniciando as atividades do Janeiro Branco em todo o território nacional. Isso não quer dizer que nós só vamos lembrar da nossa saúde mental no mês de janeiro. Agora, né? Não é? É importante, como eu falei de início, que nós possamos cuidar-nos, né? Todo ano, toda a vida, na verdade. Mas janeiro, porque é um mês bem simbólico, né? Como é início do ano. Então, geralmente as pessoas estão fazendo algumas metas, né? Estão relacionando quais as metas para aquele ano. Então, a principal meta é você cuidar da sua saúde mental. Porque sem saúde mental, você não consegue realizar seus sonhos, você não consegue transformá-los em metas e você vai se sentir frustrado diante daquelas realizações não realizadas. É verdade, assim vai ficar se cobrando, né? Vai ficar se cobrando exatamente. Mais do que nunca. Bom, a Organização Mundial da Saúde já reconhece que a saúde mental é sim a prioridade para a população. Agora, por quê? Porque 52% dela já teve
teve aí problemas relacionados justamente à saúde mental. Então, é o tema que, a partir do Brasil, como fala a Silma, ganha também contornos internacionais. A presença das telas nas nossas vidas, esse mergulho que a gente dá na felicidade do outro, né? Porque a rede social é interessante. E a TV Gazeta fez o registro da cobertura do Réveillon, e era interessante, os fogos acontecendo atrás, e a grande preocupação das pessoas era tentar fazer uma foto sem olhar os fogos, e aí você vê aquele momento, né, de ajuste do celular e aqueles 5 segundos do sorriso para fazer a foto. E é uma coisa que todos fazem. Aí eu estava pensando, eu não estava na praia, estava em outra programação, e aí quando você vai vendo as fotos das pessoas, você entra um pouco na felicidade delas, né? E parece que as redes sociais, ela meio que fez isso. Ela faz você achar que a sua vida não está bem e a do outro é que está sempre melhor. Sempre foi assim, mas aqui parece que aguçou mais. Os psicólogos percebem isso também? Certamente, certamente. Nem tudo que se vê nas redes sociais é aquilo. É a realidade, não é? Na verdade, eu diria, ousadamente diria, que 90% do que se vê não é a não realidade. É aquilo. Não né? é exatamente aquilo ali. E isso é muito perigoso, né? Nós estudamos esse grande movimento de redes sociais e vemos que isso é muito perigoso para a saúde mental das pessoas, né? É imaginar que a vida do outro é melhor do que a sua, porque ali naqueles segundos a pessoa está registrando um momento de suposta felicidade, que a gente sabe que não é. Como você bem falou, no Réveillon, nos fogos, as pessoas, ao invés de, como a gente costuma dizer, curtirem o momento, sentirem aquele momento, se solidarizarem, abraçarem as pessoas queridas, estavam ali registrando por alguns segundos e muitas vezes até deixando de ver e de vivenciar aquele momento. O momento, não fala mais, você vai no show, não consegue ver o palco, porque tá todo mundo com tela na sua frente, não curte a música, não curte nada. O fato, gente, é que os números impressionam, tá? Pelo menos isso pode ser para mais ou para menos, mas se imagina que mais de 70% das pessoas, tá certo, com depressão, não recebem nenhum tipo de tratamento. Quando a gente fala isso, é por falta de acesso ao tratamento ou por não compreender a necessidade de ajuda? Na verdade, atualmente, o acesso ao tratamento em saúde mental está bem melhor do que antes, né? Do que alguns anos antes. As pessoas ainda têm imaginam ainda têm aquele pensamento de que só quem busca psicólogo é doido, né? Dizer assim, né? Primeiro eu adoeço para pedir ajuda. Para pedir ajuda. E, na verdade, o acompanhamento psicoterápico, ele é, sim, preventivo, na verdade. Né? Então, quando você procura o psicólogo, você não procura o psicólogo porque você está com um transtorno mental necessariamente. Você deve procurar o psicólogo, o profissional da área, um profissional de saúde mental, como prevenção mesmo. Né? Então, assim, atualmente nós vivemos em um mundo onde se exige muito das pessoas, muito do ser humano. E essas exigências, muitas vezes, ultrapassam o humano. Né? As pessoas querem sempre dar resultados que vão além das suas capacidades humanas. E isso causa transtornos mentais, depressão, ansiedade, que é algo também que está muito, muito, muito... A ansiedade é o primeiro passo, né? Isso. Ou tem pessoas que já começam com a etapa de depressão? Como é que funciona isso? A ansiedade é algo que pode iniciar, né? Onde a pessoa precisa, na cabeça dela, precisa dar conta de tudo aquilo que está sendo cobrado, e isso vai causando uma frustração que pode evoluir para uma depressão. Eu entendo. Entende? E é aí onde só o profissional vai conseguir perceber esse limite e tentar interromper essa tendência que seria para se ampliar para a depressão. Porque quando a gente fala de depressão, a gente está falando, inclusive, pessoas que podem chegar ao final
inclusive com aquela outra campanha que também acontece em setembro, que é a de ideação suicida, né? Exatamente, e isso é uma preocupação constante, né, com relação a todos os profissionais da área da saúde, para se prevenir exatamente essa questão, né, a questão da prevenção, a qualidade de vida do ser humano. Então, quando você trabalha, quando você busca, quando você procura um profissional de saúde mental a nível preventivo, é justamente para se evitar determinadas situações, como essa do suicídio, para que você possa encontrar um suporte emocional adequado para aquela sua situação ou para aquele momento de vida que você está tendo. A qualidade de vida, ela é algo muito importante e não precisa ser nada muito caro ou muito inacessível. Qualidade de vida é você saber, por exemplo, que tem uma criança em casa e que essa criança ela precisa brincar e que essa criança ela precisa ter um ambiente saudável para viver. Você tem um adolescente em que você sabe que aquele adolescente ele precisa explorar o mundo. Você já foi adolescente e às vezes a gente esquece disso, né? E tem um idoso que precisa e necessita de cuidados especiais, que necessita ser bem tratado, que necessita que você dê todo o acolhimento que a idade precisa, que a idade exige. Né? E tem, assim, nós podemos falar sobre a população negra, podemos falar sobre a população LGBTQI+, e, enfim, em todas as mulheres, né? Que também é um outro tema que a gente vem falando, vem questionando, vem estudando e vem se movimentando com relação ao feminicídio, que aqui no nosso país, infelizmente, está, né, totalmente sem rumo. É uma coisa impressionante. Então, são pessoas que precisam, os homens precisam, né, também ter, e eu faço esse chamamento, ter essa clarificação na sua mente de que ele precisa de um acompanhamento, de que ele precisa de um suporte de um profissional, entende? Porque às vezes você tem conteúdos seus, enquanto pessoa, que você reporta no outro. E isso pode ser muito perigoso. E principalmente quando se projeta como violência, né? Porque ao longo da evolução da humanidade, o homem foi condicionado a se conter do ponto de vista de violência e trabalhar dentro dessa divisão da ideia coletiva. Quando ele está descontrolado, ele resgata exatamente o que há de mais bárbaro nele, que é exatamente essa violência extrema. Como é que você consegue, de uma hora para outra, com a evolução do tempo, tirar a vida da pessoa que deu a vida de quem você mais ama, que são os filhos, né? Muitas vezes os crimes acontecem até na frente das crianças também. Pegando aqui mais dados a respeito desse tema, 46% dos municípios brasileiros possuem políticas ou programas de atendimento a pessoas com transtornos mentais. Isso é uma evolução, precisamos avançar ainda mais. Agora, essa me preocupa. Em 2024, 440 mil afastamentos por transtornos mentais. Ou seja, em algum momento a pessoa chegou no limite, precisou da ajuda e o profissional ajudou a fazer esse reconhecimento para ela sair de cena, se recuperar para poder voltar com capacidade de produtividade. É assim que funciona. Exatamente. Essa é uma outra problemática que nós chamamos de síndrome de burnout, né? Que tem acontecido muito nas instituições e nas empresas e que tem sido muito falado e chamado a atenção. Os profissionais de saúde mental têm feito vários eventos, palestras e ido às empresas. As empresas agora, com essa nova lei, né, que do ano passado, que já estamos em 2026, do ano passado, elas estão mais preocupadas com relação a isso. E, de fato, temos vários profissionais que estão sendo afastados justamente por aquela questão que eu falei no início, né, da cobrança do profissional de dar resultados que vão além do ser humano. Né? Então, muitas vezes, a pessoa trabalha várias horas por dia, sem descanso,
às vezes sai do trabalho e volta para casa e ainda assim continua trabalhando e acha que isso está certo, está legal, está bacana, está produtivo. E não é isso, porque a nossa mente ela não sustenta esse fato, essa situação. Nós precisamos, do mesmo jeito que precisamos trabalhar, precisamos descansar, precisamos relaxar, precisamos cuidar da nossa saúde, tanto física quanto mental. Para poder voltar a produzir com tranquilidade, né? Gente, esse assunto não se esgota aqui. A gente trouxe a Silma Oliveira no início do ano por conta do início da campanha do Janeiro Branco, tá? Mas todo ano é possível falar de saúde mental, até porque, de acordo com os dados internacionais, 1 bilhão de pessoas no mundo todo, isso pode ser para mais ou para menos, convivem com algum problema de saúde mental. E esse tempo, para você ter o seu tempo, é o que pode ajudar você a evitar que se evolua para quadros, tá certo, nesse cenário de saúde mental que, obviamente o Brasil passou a cuidar e discutir com mais tranquilidade. Queria agradecer sua presença, dizer que a gente vai ficar disponível junto com a produção e você e outros profissionais para debatermos isso. Queria até, se você tiver o contato do profissional que criou o Janeiro Branco, para de repente um dia a gente falar com ele de Minas pelo nosso link, para ele contar essa história e ver o que é que a gente evoluiu. E principalmente dizer isso que você falou. Cuidar da mente não é vergonha para ninguém, não tem que esperar o limite final para poder pedir ajuda, pode fazer de forma preventiva, é por isso que os psicólogos estão aí no dia a dia, para obviamente você não chegar a essa condição tão ruim em que a sua cabeça não corresponde a mais à realidade nem à sua própria condição física, né? Queria agradecer sua presença. Feliz Ano Novo para você, Silma. A palavra final é sua. Feliz Ano Novo para todos mais uma vez. Aceito sim, né, o convite de entrar em contato com o nosso colega Leonardo Abraão. Ele é uma pessoa bastante acessível, já veio aqui a Maceió várias vezes, inclusive, e eu só queria fechar dizendo o seguinte: Leonardo criou o Instituto de Desenvolvimento Humano Janeiro Branco. Então, a partir de amanhã, como eu falei, nós estaremos em todo o Brasil com essa campanha dos janeirantes, né? Somos janeirantes. Gostei. Foi criado esse tema, esse título para os profissionais que estão envolvidos nessa grande campanha de Janeiro Branco, que, como eu falei de início, já virou um grande movimento. Né? E nós estamos aqui à disposição sempre. Obrigada pelo convite. E, gente, cuidem da saúde mental de vocês. Ela é muito mais importante do que vocês imaginam. E vocês verão que prevenção é vida. É vida. Com certeza. Valeu. Silma de Oliveira, obrigado pela presença, psicóloga. Bom ano para você. Vamos escrever a nossa história de forma diferente esse ano, tá? Vamos aqui para um rápido intervalo. Para você que está acompanhando a nossa programação, o ano